presença. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pela condição do nosso país, eu oro pela preocupação dos empresários, eu oro pela preocupação, Senhor, do pai de família, a mãe, o avô, a avó, tio, tia, aqueles que estão preocupados com o seu lar, com o que, Senhor, se essa situação se perdurar, o que será, Senhor, o que vão poder comer, o que vão poder se alimentar, qual será o salário, qual será o recurso para manter, Senhor, os funcionários, a empresa, para manter o nosso país, Senhor. Pai, coloca a tua mão poderosa, tudo isso está no teu controle, nada está fora do teu controle, nada foge ao teu controle, mas, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, aquele que crê e recebe essa palavra nessa hora, eu ministro provisão, eu ministro portas abertas, eu ministro oportunidades neste tempo, para a glória do teu nome, amém, aleluia, aleluia. Capítulo da carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Filipenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, desde a palavra na última Santa Ceia que dissemos à igreja que estaremos compartilhando algumas mensagens, nesta carta aos Filipenses, carta que Paulo escreve nas suas prisões em Roma. Nós dissemos que estaremos transmitindo algumas mensagens dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Então nós estamos hoje dando prosseguimento. Primeiro capítulo, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo, você que está na sua casa, nossos irmãos do grupo de louvor, presbítero Antônio, presbítero Peter, também o nosso técnico de som, o Jean, diga assim: tomando ânimo. Tomando ânimo. Digam mais forte: tomando ânimo. Tomando ânimo. Isso, como quem tem ânimo quer também. Muito bem. Tomando ânimo com as minhas prisões, ousam, ele está dizendo, ousaram, ou vão ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Diga comigo: sem temor. Sem temor. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos, nós vemos uma situação diferente. Nós vemos uma situação onde o povo de Deus estava, a igreja naquela cidade estava temerosa por conta da situação que Paulo estava vivendo. A igreja em Filipos, engraçado, interessante, que conhece Paulo, tem um mover tremendo na cidade de Filipos, estando ele preso. Quando ele tem a visão que o Senhor
mostra para ele para que ele deveria atravessar para a Macedônia e ali pregar o Evangelho, ele chega ali, tem algumas pessoas que aceitam a Jesus, e durante as suas idas à oração, eles têm um encontro com aquela moça que fazia adivinhações. Ele repreende o espírito maligno que possuía aquela moça, e aqueles homens, muitos ali ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela moça, e ele é levado preso juntamente com Silas, e ali começa uma história de êxito no Antônio da igreja em Filipos, através de prisão. Paulo é preso por pregar, Paulo é preso por expulsar os demônios daquela jovem, Paulo é preso por fazer a obra de Deus, por cumprir o chamado. Paulo então passa uma noite e ele foi castigado juntamente com Silas. Eles tiveram os seus corpos feridos por chicotes, foram açoitados e não quiseram saber a origem, porque como cidadão romano, Paulo não poderia passar por uma prisão, por um açoitamento, sem que ele fosse, sem que passasse pelos devidos julgamentos. Mas eles não fizeram isso. No outro dia, quando descobrem que ele é cidadão romano, então ficam temerosos, ficam com medo aqueles homens que governavam aquela cidade. Porém, é uma história peculiar. A cidade agora, a igreja em Filipos cresceu, há muitos conversos, muitos irmãos ali serviam a Cristo. E Paulo então escreve, ele e Timóteo, diz assim, lá no primeiro versículo deste primeiro capítulo, diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele então transmite uma mensagem à igreja em Filipos. Ele transmite uma palavra para animar, para fortalecer, para vivificar aqueles irmãos que estavam abatidos. Estavam abatidos por conta da prisão de Paulo em Roma. Paulo, quando visita a cidade de Filipos, Paulo, quando prega naquela cidade, ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava na sua segunda viagem, e ali então, quando ele queria continuar evangelizando e pregando na região norte da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, o país da Turquia, ele queria subir para a região da Bitínia, mas o Senhor o impede. O Espírito Santo impediu Paulo e a sua equipe missionária de prosseguir adiante, de ir pregar, de ir evangelizar naquela região. E ele então tem um sonho também, onde ele vê um homem com roupas da Macedônia, roupas típicas daquele país, daquela região, dizendo para Paulo: passa para a Macedônia e ajuda-nos, ou seja, vem trazer vida, vem trazer paz, vem trazer o propósito que estava no coração dele. Deveria ser deixado naquele momento o projeto de seguir pela região norte da Ásia Menor, como já dissemos, onde hoje é a Turquia, e atravessar o estreito, atravessar aquele braço de mar e ir para a região da Macedônia e ir ali para então evangelizar, para pregar e para levar a salvação. Quando Paulo chega à cidade de Filipos, ele então procura um lugar para pregar e também para orar. Ele, estava melhor ali um pouquinho antes, por gentileza. Ele então vai buscar um lugar de oração. E algumas mulheres, algumas pessoas se reuniam para oração às margens de um rio no entorno da cidade de Filipos. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 9, a palavra de Deus então vai dizer assim: Paulo teve de noite, Atos 16, 9 a seguir diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Você pode abrir a tua Bíblia aí na tua casa, aonde você está nos assistindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 9, que diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia.
Olha a conclusão que ele chega. Paulo então está com a sua equipe missionária e Lucas, o médico amado, ele escreve este livro tão maravilhoso, e que é o livro de Atos dos Apóstolos, e ele então coloca esse detalhe, inspirado pelo Espírito Santo, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. A conclusão que Paulo chega, a conclusão que ele entende então é que realmente não adiantava mais prosseguir naquele plano inicial dele. Não era um plano ruim, não era algo mal. Paulo não estava planejando roubar, Paulo não estava planejando fazer algo errado. Paulo estava planejando ir para uma região para evangelizar. Mas o propósito do Senhor, os desígnios do Senhor, para aquele tempo, para aquele momento, para a vida dele e para todos que o acompanhavam, era entrar em definitivo na Europa e pregar o Evangelho, então, agora no continente europeu. Eles atravessam e concluem então, e aí vão para lá. E concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi e nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Com a libertação dessa moça, então, o versículo 19 vai contar que então os senhores que tinham lucros com ela prendem Paulo e Silas e levam à praça à presença dos magistrados. O versículo 20 então vai contar que esses então, o versículo 20 e 21 a seguir, que Paulo então é açoitado, Silas, e levado para a prisão. Bom, quando ele obedece, quando Paulo entende a visão, entendendo, ele segue para a obediência daquilo que o Espírito Santo está direcionando. E aqui está um segredo para mim e para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Independente das circunstâncias, independente do tempo que vivemos, independente da situação que podemos passar individualmente, em família, coletivamente, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, o segredo é estar na dependência de Deus. O segredo é estar com confiança no Senhor, com o coração voltado para Deus e entender os passos que devemos dar. Há muitas opiniões. Quando nós estamos vivendo, vamos tomar uma decisão em algo, sempre tem decisão. Tem muita decisão por lá, né? Muita opinião por lá, não? As pessoas opinam bastante na vida de vocês? Sim, é assim, hein, Rafael? Hein, Adriano? Dão muitas opiniões, Peter? Quando você tem um projeto. Se você abre esse projeto para algumas pessoas, tem opinião. Sim ou não, Antônio? Sim, sempre vai ter. Não é assim lá, gente? Tem opiniões. Então, quando nós estamos com algo projetando, estamos orando, irmãos, nós precisamos guardar em segredo, precisamos colocar em oração na dependência de Deus. Naquilo que tiver que tomar providência, tome providência, mas no demais mantenha segredo no teu coração, em oração com a tua família e com o Senhor, porque as opiniões podem tirar você do foco, podem tirar você do objetivo e daquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo estava orando, querendo evangelizar, e Deus diz: agora eu quero que você vá para a Macedônia. E ele então, entendendo com Silas e com Lucas e com todos que estavam com eles seguem agora para a Macedônia. E aonde a presença de Deus chega, tem transformação. Aonde a presença de Deus chega, tem cura. Aonde a presença de Deus chega, tem libertação, tem salvação, tem
vidas transformadas, e foi isso que aconteceu. Paulo chegou com a equipe missionária na cidade de Filipos, e ali já buscando a Deus em oração, vidas começaram a render-se aos pés de Jesus, começaram a serem batizados, e também houve libertação, porque aquela moça, aonde os espíritos malignos falavam através da boca dela, que eles eram servos do Deus Altíssimo, Paulo vira e diz: olha, sai dela em nome de Jesus. Aleluia. Aonde Deus entra, tem mudança. Aonde o Senhor Jesus entra, tem transformação. Aonde o Senhor Jesus entra, tem renovo, tem fortalecimento. Pode ter crise no mundo, pode ter situação de adversidade, pode ter o que for, mas aonde a presença de Deus há, tem confiança. Aonde há a presença de Deus, tem fé, tem paz, tem renovo, tem certeza de que nós vamos atravessar qualquer circunstância e vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Mas no meio da caminhada nós também podemos perder a vida. Nosso tempo aqui pode terminar. Nós não sabemos o que será de nós no dia de amanhã. E por não saber o que será de nós no dia de amanhã, o que nós precisamos fazer hoje? Ficar firmes na palavra, ficar firmados em Cristo Jesus. Ei, você que está me vendo, você que está ouvindo essa palavra, está distanciado dos caminhos do Senhor, é tempo oportuno para você voltar à casa do Pai. Ou seja, como assim, pastor? Eu não estou podendo ir na igreja, mas aí onde você está, abre o teu coração, como Lídia, que ouvindo a palavra, abriu o coração para o Senhor, reconheceu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foi batizada e passou a viver com Cristo. Faça isso, não espere para o dia de amanhã, não espere as circunstâncias da tua vida ficar pior. Hoje é tempo de aceitar a Cristo, hoje é dia aceitável, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de voltar ao Senhor, hoje é dia de voltar ao Evangelho, hoje é o tempo, esse é o tempo de Deus para a tua vida. O Evangelho chega e causa transformação. O Evangelho chega e causa mudança na vida de muitas pessoas. Ah, pastor, eu conheço muita gente que está na igreja, mas não teve transformação na vida. As palavras, as piadas, o linguajar continuam o mesmo. As práticas de vida continuam as mesmas. Então não teve o encontro com Cristo. Você conhece alguém que teve encontro com Cristo e continuou na mesma prática? Conhece, Breno? Não. E nós temos, irmãos, que entender que vida com Cristo é aplicar o caráter de Cristo na nossa vida. Nós vivemos um tempo de uma crise, aonde, e nesses dias eu tenho enfatizado esse ponto, porque nós precisamos acordar e despertar para isso. Muitos de nós estamos valorizando muito mais os dons do que o caráter. Se prega bem, maravilha. Se canta bem, ótimo. Se toca bem, bom, perfeito. Mas se não, isso não tem caráter, não tem importância. O importante é ter uma manobra de massa. O importante é se comunicar bem. O importante é falar bem. O importante é alcançar as pessoas. Não, o importante é ter o caráter de Cristo. O importante é ter vida com Cristo. O importante é ter a presença do Espírito Santo na vida. Porque senão Jesus vai voltar, e Ele está voltando, e muitos vão bater na porta e vão dizer: Senhor, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer assim: não vos conheço. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida, que nós não sejamos achados entre aqueles que estão apenas vivendo o ritualismo cristão. Não, que eu e você tenhamos o caráter de Cristo na nossa vida. Paulo, ele está agora com a sua equipe em Filipos, vai para a prisão, depois ele é solto. Agora no final da sua vida, no final já, ele está preso em Roma, perto do fim da sua vida, perto de ser martirizado. E ele escreve à igreja em Filipos, e ele então quer animar esse povo, quer fortalecer o ânimo da igreja, quer fortalecer o ânimo daqueles que estavam agora temerosos. Se Paulo está preso, alguém deve ter pensado: coitado de nós. Se Paulo vai ser martirizado, nós então, como diz alguém lá na terra do tio Dirce, né? Estamos na roça. Conhece? É a mesma região que tu, irmão Antônio. O que será de nós se Paulo, o santo homem de Deus, usado para levar o evangelho a tantos
tantos povos, a tantas nações, está preso, prestes a ser morto. Nós temos que nos esconder. E eu quero traçar um paralelo aqui, meus irmãos, com o ânimo do povo de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, não apenas no nosso estado do Paraná, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Tem muitos que estão se escondendo, tem muitos que estão desanimados, tem muitos que estão desesperados. Ei, coloque a tua confiança no Senhor, coloque a tua fé no Senhor. Ei, a tua empresa não vai fechar, a tua empresa não vai falir, em nome de Jesus. Deus tem escape para você, servo de Deus. Deus tem escape para você, servo de Deus. Deus tem escape para aqueles que estão com o temor, a confiança, a fé na presença de Deus. Mas pastor, essa não é uma palavra triunfalista, não. Essa é uma palavra de fé. Seria pior se eu chegasse aqui e dissesse: meu irmão, minha irmã, o negócio vai ficar feio, vai piorar, viu? Muitas empresas vão fechar, muita gente vai perder os seus empregos, muita gente vai morrer. Isso aí todo mundo já está cansado de ver nos noticiários, irmãos. Mas como homem de Deus, e você, meu irmão, como homem de Deus, você, minha irmã, como mulher de Deus, tem que se levantar nesse tempo e dizer: eu sei quem tenho crido, o meu Senhor é maior do que qualquer crise, o meu Senhor é maior do que qualquer situação, o nosso Deus é poderoso e não nos deixou sozinhos. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Glorifique ao Senhor, aleluia. Nós não somos filhos órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou. O Senhor não se esqueceu de ti, meu irmão. O Senhor não se esqueceu da tua casa. O Senhor não se esqueceu da tua família. O Senhor não se esqueceu dos teus filhos. O Senhor não se esqueceu da tua saúde. O Senhor não se esqueceu das tuas finanças. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas é para termos bom ânimo. É para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu, e através dele, Paulo escreve dizendo que nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glorifique, exalte o nome do Senhor. Hoje Ele traz paz ao teu coração, hoje Ele traz vida, hoje Ele traz refrigério, hoje Ele traz ânimo, hoje Ele traz vigor, hoje Ele te acalenta, hoje Ele te fortalece. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo agora que está preso, ele diz assim: a minha situação, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, irmãos, eu quero, irmãos, que saibais, versículo 12 do primeiro capítulo de Filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Que tudo isso também que nós estamos vivendo, há um mover sobrenatural de Deus e está contribuindo para o maior proveito do Evangelho? É claro que sim, porque quantos vídeos nós vimos nos últimos dias das pessoas louvando ao Senhor na janela dos seus prédios? Quantos eu já ouvi essa semana de irmãos dizendo: ó, o meu vizinho que nem é crente está fazendo culto, está orando, está cantando hino, não está cantando outras, não, está cantando hino, hinos evangélicos, estão adorando, estão orando com a família, e dá para ouvir os vizinhos. Eu já ouvi meus vizinhos orando, aleluia, glória. Eu falei para ele: eu estou com a vontade de sair de madrugada, estendendo as mãos aqui no bairro, nas ruas aqui, orando pelos nossos vizinhos. Nós temos que aproveitar este tempo, temos que fazer o Evangelho fluir. Eu vi um vídeo dessa semana, o pessoal louvando o Senhor nas janelas de um condomínio muito grande, só que o vídeo era de uma pessoa não evangélica, de uma pessoa que não serve a Deus, e a pessoa no vídeo dizia assim: que coisa tremenda, que coisa linda, é de comover. Então a pessoa estava filmando e narrando o que ela estava sentindo ao ver e ouvir aqueles louvores. E isso por todo lado nós temos visto. Ou seja, quantos irmãos e irmãs estão orando? Nós temos em torno de 200 pessoas, irmãos aqui de Vila Ospenai, que estão no relógio de oração.
Glória a Deus por isso. Oh, meu irmão, você não sabe da alegria como pastor da igreja que eu estou, de ter um número tão grande de irmãos orando. Porque chama para vigília, chama para oração, é uma luta, é uma dificuldade. Chama para o evangelismo, Antônio, o que acontece? Agora estão tendo que evangelizar, estão tendo que falar que Jesus está voltando, estão tendo que dizer que Jesus é Senhor, estão tendo que evangelizar, falar que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos vídeos de palavra, quantas pregações pela internet estamos vendo, quantas lives de pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que estão levando o Evangelho, quantos crentes estão fazendo a diferença nesse tempo. É isso que Deus está movendo. Deus está fazendo com que eu e você que venhamos aproveitar a situação para nos levantar como uma igreja viva que prega, igreja viva que evangeliza, igreja viva que ora, igreja viva que evangeliza, que faz a diferença, que intercede, que clama por aqueles que estão sem esperança. Eu tenho recebido pedidos de oração, dizendo: pastor, eu estou com medo pela minha família, estou com medo por causa de A, de B ou C. E aí eu respondo ali com uma palavra, um versículo, ou mandando uma oração em áudio. E aí a resposta é: pastor, que paz no coração. O que eu ouvi de testemunho dizendo que essas mensagens, essas transmissões que estamos fazendo, trouxe paz a muitos irmãos e muitas irmãs. E se você estava sem paz hoje no seu coração, receba o toque do Espírito Santo aí onde você está, receba a presença de Deus onde você está, o mover do Espírito Santo na tua vida, o mover do Espírito Santo, aleluia. Ele te toca, ele te enche, ele te fortalece, aleluia. Assim como a prisão de Paulo contribuiu para que o Evangelho se expandisse de uma maneira mais fortalecida, nos nossos dias não deve ser diferente. Nós precisamos aproveitar este tempo para que façamos o mundo saber que Jesus é o Senhor, que Jesus está no controle de todas as coisas. Muitos irmãos viram o vídeo do já em memória, né? Pastor José Alves, do sonho que ele teve tempo antes dele falecer, falando sobre coisas que nós estamos, Deus mostrando para ele exatamente o que estamos vivendo hoje, Deus usando diferentes pessoas da nossa nação, avisando. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus, e Deus vinha falando, Deus vinha nos exortando como igreja, e o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está compungindo corações a se quebrantarem, a se humilharem, e que eu e você, meu irmão, minha irmã, estejamos num propósito de evangelização. E a minha oração, no meu horário lá no Antônio com a minha família, sabe o que eu estou dizendo para o Senhor? Senhor, eu não quero que este seja apenas um momento, eu quero que isto seja cada dia mais oração, mais fervor, mais presença de Deus, mais busca, mais leitura da palavra. Oh, aleluia! Que isso o que você está fazendo, meu irmão, nessas 24 horas que nós estamos de oração todos os dias, nesse relógio de oração, você que está orando com a tua congregação, com a tua igreja, temos campanha de oração para todos os lados, que não fique somente agora nesse tempo. Vamos manter essa chama acesa, porque essa situação vai passar, mas a igreja precisa continuar depois nesse mesmo clima, nesse mesmo ardor, nesta mesma chama, nesta mesma paixão, nesta mesma intensidade de pregação, de evangelização para todos à nossa volta. Aleluia. Tem que haver contribuição para o maior proveito do Evangelho. Amém. O versículo 13, então, ele vai dizer: olha, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e para todos os demais lugares. Os guardas, e aqui tem o presbítero Peter nos ajudando na transmissão aqui, que ministrou a bênção no final do culto aqui domingo, né? Chegou do trabalho, veio direto fardado, com a sua farda da polícia militar, né? E ministrou aqui a bênção apostólica no final do culto da transmissão do domingo. Então, todos os guardas, todos os policiais da época, vamos assim dizer, porque nós temos aí a guarda municipal, temos polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia científica e por aí vai. Polícia do exército, né? Cada polícia lá da marinha, da aeronáutica, tem vários. Tem polícia até no Senado, rapaz, polícia lá do Congresso.
Então esses que faziam a guarda dos presos e os que faziam a guarda de Paulo, eles eram judeus? Me respondam. Os que faziam a guarda, os soldados, ó a dica, os soldados romanos. Fica a dica, eles eram romanos. Eles eram idólatras. O panteão de deuses greco-romano era adorado por esses homens. E sabe o que estava acontecendo? Eles iam lá para cuidar de Paulo, para guardar Paulo, né? Eles não tinham aqueles que a polícia agora tem, né? Que o exército tem, né? Que eles viam lá, né? Aquele lá que o irmão do céu tem, né? Mas eles tinham as suas... Estavam lá, arma em punho. Mas o que estavam lá? Arma em punho e ouvindo a palavra. Quer ver? Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Abre lá a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Vamos lá. Aleluia. Capítulo 28, versículo 30 e o 31. Os dois últimos versículos lá do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 28, versículo 30 e o versículo 31. Olha só o que Lucas escreve a respeito de Paulo. Assim termina então o livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiro, aonde? Na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Amém, glória a Deus, aleluia. Paulo estava preso em casa, e todos que vinham vê-lo, ele podia receber, podia pregar, podia ensinar, podia fazer a obra de Deus, mesmo estando preso na casa que ele alugou. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A igreja está com a porta fechada aqui, não, a porta principal aqui está fechada, mas nós estamos chegando no teu coração. A igreja está com a porta fechada por uma ordem, por uma obediência e por uma prudência, né? No momento que estamos vivendo, porém, nós estamos com a nossa voz alcançando o teu coração, aí onde você está. A igreja está com a porta fechada, mas o evangelho não está calado. A igreja está de porta fechada, mas o nome de Cristo está sendo anunciado. A igreja pode estar fechada, mas aonde tiver alguém precisando de uma palavra, o Senhor Jesus alcança, o Senhor Jesus salva aí onde você está, Ele te recebe aí onde você está, Ele abre os braços, te perdoa, te restaura, te acolhe e diz: eu te amo, eu te perdoo, eu te restauro. Receba o Senhor Jesus na tua vida. Amém. Aleluia. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes a quem? Ao homem? Aos políticos? Aos governantes? Não. Aos sistemas de governos? Aos sistemas religiosos? Não. As coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pode ter barreira humana, mas para o Senhor Jesus não tem impedimento, meu irmão. Ele te alcança, Ele te cura aí onde você está. Receba o milagre, receba a cura, receba a vida, receba a saúde, receba fortalecimento da parte de Deus na tua vida. Então imagine agora, Paulo está pregando lá, e os soldados ouvindo, arma em punho, ouvindo o evangelho. E de repente o negócio começava a mexer, né? Começava a esquentar ali, começava a sentir um negócio diferente no coração. E aí, de repente, um soldado romano, pensa, hein, Watson, eu preciso de uma arma aqui, me ajuda aqui, me empresta esse pedestal, e esse pedestal vai ser minha arma aqui. Vamos lá. Não, a tua não, Pedro, pelo amor de Deus, não. Eles estavam lá e ouvindo. Vamos dizer que... uma arma ali, uma arma, não sei o que o Pedro foi buscar lá, vamos ver. Está com a arma, está com a arma. E Paulo está pregando, eles estão cuidando do prisioneiro. Paulo está falando de Jesus, e um negócio diferente no coração começava ali, começava a queimar. Aí Paulo está falando de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, falando, anunciando todos os dias, sem impedimento, todos os dias. Aí de repente o soldado encostava a arma do lado, olhava para os lados, ó, dava aqui, ó, aquela disfarçada, enxugava uma lágrima no canto. Aleluia. Ah, glória, aleluia. Aleluia. Botava lá para o outro lado, dava mais uma olhada disfarçada,
Dava uma secada na arma do outro, na lágrima do outro lado. Arma em punho. E Paulo pregando, e eles ouviram. E Paulo está dizendo no versículo 13 de Filipenses 1: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, eles viam fazer a guarda do prisioneiro e saíram dali transformados. Tinham um encontro com Cristo, eram libertos. Ei, o Senhor Jesus está alcançando o povo onde estiver. Tem voz de Deus no teu coração hoje. Tem vitória, tem cura, tem milagre, tem provisão, tem portas abertas de Deus. Mas o principal, tem vida eterna, vida em Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Aqueles homens foram alcançados pela mensagem do Evangelho que Paulo anunciou. 2 anos preso numa casa que ele mesmo alugou. Ali ele anunciou, e aqueles homens da guarda pretoriana, aqueles homens romanos, foram testemunhas de uma transformação que Jesus fez na vida deles, por intermédio de Paulo anunciar. Você pode estar na tua casa, você pode estar aí no lugar onde você não pode sair, mas o Evangelho sai, o Evangelho alcança os de longe, o Evangelho alcança. Coloca o capacete, vem aqui, o guarda pretoriano, pega essa arma aqui, vem aqui. Aleluia. Assim é bom, irmãos, assim é bom. Assim não é bom. Essa é a arma, Peter. Ele foi achar o capacete. Aleluia. Vem aqui, vai para cá. Paulo está pregando e a guarda pretoriana está atrás. Oh, glória. Aleluia. Paulo está anunciando Jesus. 2 anos preso na sua casa. 2 anos anunciando o Evangelho. Mas aqueles soldados romanos estavam ali ouvindo a palavra, estavam ali anunciando. Oh, aleluia. E também eles saíram dali, eles ouviam a palavra e saíram dali para pregar. Ah, glória. Eles estavam ouvindo e sendo transformados. Aonde Jesus te colocou hoje, é dentro da tua casa, não importa, pregue a palavra. Ei, seja por internet, seja por onde for, faça o Evangelho chegar àqueles que estão mais distantes. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está movendo em favor do seu povo. O Evangelho de Jesus Cristo não está calado e não vai ficar calado. Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e para terminarmos o versículo 14. Aleluia. Aí o versículo 14 diz: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, mesmo aquela situação de adversidade, mesmo aquelas prisões, mesmo aquelas circunstâncias, não pararam o Evangelho, não pararam o povo de Deus. E Paulo testifica para a igreja, porque a igreja de Filipos precisava receber esse testemunho. A igreja em Filipos precisava receber esse testemunho de vida, aleluia, de ânimo, de vigor. E muitos dos irmãos do Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões. Então, meu irmão, minha irmã, pode estar fechado em casa, pode estar aí sem poder sair, mas tome ânimo na tua vida em nome de Jesus. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida, receba a graça de Deus na tua vida, na tua casa, o fortalecimento do Senhor sobre a tua vida. Ei, tenha ousadia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é teu nome. E muitos dos irmãos tomando ânimo. Enfatizei isso aqui, esse detalhe. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Não é para amanhã, não é ontem, não ousaram, não foi, porque tem muita gente que vive no passado, tem muita gente que vive, não, nós fizemos, nós pregamos, nós cantamos, fizemos vigília, acontecia isso, Jesus naquele tempo, através do nosso quebrantamento, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Ele fez e Ele continua fazendo. Então vamos redobrar a oração, vamos redobrar a intimidade com Deus, vamos redobrar a consagração, a leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, e você vai ver que nesse tempo Deus vai usar a tua vida, Deus ainda mais, Ele te dá ânimo hoje, Ele te dá fortalecimento hoje, Ele te dá graça hoje, mesmo em meio às circunstâncias, para que você com ousadia fale do amor de Deus para aqueles que estão à sua volta.
Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ousam falar a palavra mais confiadamente. E é isso que nós estamos vendo hoje. Nós já estamos vendo irmãos que não estavam. Olha, tem vergonha, eu tenho vergonha, pastor. Já viu essas frases por aí, cara? Já viu? Não. Deixa pra lá. Eu tenho vergonha, pastor. Não, meu irmão, não tenha vergonha. Vença a vergonha. Faça um vídeo, transmita uma palavra, 5 minutinhos, pega lá, manda um texto bíblico, fale de Jesus para a tua família, manda para os teus vizinhos, manda para as pessoas do teu trabalho, seja um instrumento de Deus nesse tempo, para alcançar vidas. É nesse tempo, ousadamente, fale a palavra, com confiança, não precisa temer não, o Senhor vai te usar, o Senhor é contigo, Ele te guarda, Ele te fortalece, Ele te ajuda. E se você estava como aqueles irmãos em Filipos, com medo, com vergonha, desanimados, sem vigor, sem forças, hoje o Senhor fortalece a tua vida. Aleluia! Hoje o Senhor fortalece a tua vida. Hoje Ele te alcança. Hoje Ele te abençoa. Hoje Ele traz um ânimo novo. E você vai passar juntamente conosco. Nós vamos passar junto esta fase, cantando, adorando, crendo que Ele continua sendo Deus, que Ele continua no controle, que Ele ainda está no trono. Oh, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Onde eu posso ouvir, Oh, onde estiver, Senhor, ouvindo a tua voz. me leva onde eu posso ouvir A tua voz. aos teus pés. Adore o Senhor, onde você estiver. Adore o Senhor. Levante as tuas mãos e agradeça ao Senhor soberano. Aleluia! Me leva onde eu Glória! posso ouvir tua voz. Oh, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos em Me ti. leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Senhor, de misericórdia. Aos teus pés. Oh, Senhor. Meu Jesus, Deixa eu ver você. Pela tua vontade. onde eu posso ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Todo o coração obedecerei. Cura meu coração, Onde não cura o teu coração. seguir tua vontade. Faz, Senhor, a tua vontade. É só na tua vontade eu posso comunicar. Só em ti, Senhor, Deus, o Senhor. Só em ti, aleluia. Eu posso me completar. É onde eu posso ouvir tua voz. É onde eu posso ouvir tua voz. É onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso ouvir. Glória, glória. É onde eu posso ouvir tua voz. É onde eu posso ouvir tua voz. Estás aqui. Aos teus pés. Quando eles continuam bem suave, eu quero dizer para você, não importa como está a tua vida, o importante é você decidir hoje. O importante é você ser alcançado hoje pelo Senhor Jesus. O importante é você abrir o teu coração hoje. É onde eu posso O importante é você se arrepender
e deixar o Espírito Santo mudar a tua história de vida, Aleluia. mudar completamente o teu coração. Receba a paz do Senhor, receba a graça.